Então, uma boa tarde, né? Já são 13 horas no Brasil, meio-dia aqui no Quebec. Vou começar me apresentando. Meu nome é Elisa Rinco, eu faço parte da equipe de atração de talentos da Quebec Internacional, né? Eu sou diretora em mobilidade internacional. Eu vou apresentar para vocês uma iniciativa de recrutamento para trabalhadores brasileiros, tá? Vou explicar um pouco também de outras iniciativas que a Quebec Internacional faz. O meu objetivo principal é mostrar para vocês, né, com o estudo do francês, o que pode ser atingido aqui no Quebec para quem tem vontade de se estabelecer em outro país, né? Talvez já tenha ouvido falar sobre a província de Quebec. Então, vou falar um pouco sobre essa oportunidade. Então, essa iniciativa de recrutamento, ela se chama Journée Québec Brésil. Vou começar falando um pouco sobre a Quebec Internacional. Quem somos nós? Então, nós somos a Agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Quebec. Nós organizamos ao longo do ano várias iniciativas de recrutamento para trabalhadores qualificados em colaboração com o Ministério da Imigração. Nós organizamos também iniciativas de recrutamento para estudantes estrangeiros, né, de nível técnico, profissional e universitário. E nós somos também responsáveis pelo acolho, pela recepção de recém-chegados, então trabalhadores e estudantes estrangeiros que vêm se estabelecer aqui na região de Quebec, tá, na cidade de Quebec. Nós somos também responsáveis pelo site Quebec en Tête, ou Quebec na Cabeça em português, que é o portal onde a gente coloca todas as oportunidades aqui para a região de Quebec, seja para o estudo ou seja para o trabalho. É também um portal de informação sobre instalação aqui na região. Então, para as pessoas que decidem vir morar aqui em Ville de Quebec, tem informações sobre custo de vida, transporte, programas de francização, oportunidades de trabalho local e também oportunidades de estudo. Essa iniciativa de recrutamento para trabalhadores, tá, conta com 25 empresas, mais de 450 vagas em 4 setores principais: tecnologia da informação, área de games, setor manufatureiro e saúde. Coloquei aqui algumas vagas só para ilustrar o que as empresas estão procurando. No nosso site tem mais de 100 vagas que estão colocadas, tá? Para algumas vagas são vários profissionais que vão ser contratados, por isso que a gente chega aí no número superior a 400. Para a área de enfermagem, por exemplo, a perspectiva é de contratar mais de 100 enfermeiros brasileiros. Para a área de TI, então, é bem variado, a gente tem vagas para desenvolvedor de várias tecnologias e linguagens, programador, Scrum Master, engenheiro de software, tem vagas para arquiteto também de software. Para a área de games, desenvolvedor e programador de diversas linguagens, integrador de user experience, é uma área que é muito desenvolvida aqui no Canadá, várias empresas grandes de games, como é o caso da Ubisoft, por exemplo, se encontram aqui na província de Quebec, mais especificamente na cidade de Quebec. Setor manufatureiro é um setor que apareceu recentemente nas nossas iniciativas de recrutamento, e o Brasil é um território muito importante para essas empresas, né? A novidade nesse ano é a indústria madeireira, mas a gente também tem outras vagas, por exemplo, para soldador, operador de máquina, máquina convencional e máquina CNC, eletromecânico, desenhista, e tem vagas também para engenheiro. A área da saúde, a procura das empresas, né, dos hospitais, no caso do CHU de Quebec, é para enfermeiros clínicos. As exigências, no geral, para as vagas são uma formação correlata, tá? Que seja de nível técnico, profissional, universitário. Tem vagas também no setor manufatureiro que não exigem uma formação, somente o ensino médio é o suficiente. Experiência de trabalho pertinente, a experiência ela pode ir de 0 a 2 anos, 2 a 9 anos, ou mais sênior a partir de 9 anos, e o domínio do francês. Então, para cada vaga, exigem requisitos específicos, para o domínio do francês não é diferente, então a gente tem vagas que vão pedir o nível iniciante ou nenhum nível de francês, nível intermediário ou avançado. Para essa iniciativa de recrutamento, tem também as empresas de games que estão recrutando no primeiro momento candidatos que falam apenas inglês. Para poder aplicar, então participar dessa iniciativa de recrutamento é completamente gratuito, tá? A primeira etapa é criar uma conta no nosso site. Então, entrar no nosso site Quebec en Tête ou Quebec na Cabeça, clicar em Mon compte Quebec en Tête, então a minha conta é Quebec na Cabeça. Para quem ainda não tem um perfil, é só ir em criar uma conta. A gente recomenda a utilização do Chrome ou do Internet Explorer, saibam que funciona também para o celular. Então, criando a conta no nosso site, tá? É possível aplicar para qualquer vaga ou programa de estudo no futuro.
Para poder consultar as vagas, não é preciso criar o perfil no primeiro momento, tá? As vagas estão lá para consultação a qualquer momento, é só entrar no site, pode triar por setor de atividade, dar uma olhadinha nas vagas, mas para poder aplicar, enviar o seu perfil aí não tem jeito, tem que criar o perfil no Quebec Antep. Não é possível enviar CV diretamente para as empresas, a única forma de postular realmente é criando o perfil. Nesse perfil vocês vão colocar formação, experiência de trabalho, vão colocar o nível de francês e de inglês e também vão colocar um curto resumo da expectativa de vocês, o plano de migração, né, de vir aqui para a cidade de Quebec, então se é para melhorar o francês, para ter uma experiência internacional, se vocês vêm acompanhados da família, por exemplo, vêm com filhos, cônjuge, tá? Então é esse perfil que vocês vão utilizar para poder se candidatar para as vagas de trabalho. Quando vocês entrarem no site para dar uma olhada no primeiro momento nas vagas, tá? O que é importante vocês observarem são as condições de trabalho. Peguei aqui um exemplo de vaga de desenvolvedor, né, .net. Então, o primeiro aspecto que a gente vê é o salário, tá? Aqui no Quebec nós somos pagos por hora ou por ano. Então, quando vocês virem aqui, por exemplo, salário anual, 58.500 a 62.400. Então, né, a gente tem o piso e o teto para a vaga. Quantidade de horas semanais, aqui no caso 37 horas e meia. No Quebec, a partir de 35 horas já é full time, tá? Então tem bastante vaga de 35, 37 horas e meia ou 40 horas por semana, tá? Geralmente não ultrapassa as 40 horas. A gente consegue ver também um breve resumo da vaga, competências técnicas exigidas de acordo com o posto, funções principais, nível de inglês e de francês, nível de estudos, né? Então, aqui no caso, universitário, e o nível de experiência, né? Então, quantos anos de experiência? Saibam que, para o nível de língua, as vagas que exigem um nível iniciante ou não requer, né, nenhum nível de francês, o intérprete vai estar presente ali na hora da entrevista para poder fazer a tradução simultânea, tá? Então, se a vaga não exige um nível de francês, o candidato vai ser acompanhado por um intérprete na hora da entrevista. Então, para poder fazer uma candidatura um perfil bem atraente, né, ter uma candidatura de sucesso, primeiro passo, conhecer cultura local, cidade, mercado de trabalho, fazer uma pesquisa sobre a empresa, tá? Melhorar o seu domínio de francês, principalmente se for uma vaga que exija nível intermediário ou avançado. Consultar as vagas e aplicar para as vagas que correspondem ao seu perfil, tá? Então, para quem não tem experiência nenhuma, não tem informação correlata com a vaga, provavelmente a candidatura vai ser eliminada, né? Então, a dica realmente é postular somente para as vagas que correspondam ao seu perfil. Criar um perfil completo no site Quebec en Tête ou Quebec na cabeça. O perfil ele deve ser criado em francês, mesmo para as vagas que não exigem o idioma, tá? Ele deve ser criado em francês porque os recrutadores são quebequenses, a língua materna deles é o francês. Então, para poder ser selecionado no primeiro momento, o perfil tem que estar todo em francês, mesmo se no segundo momento a entrevista vai ser feita em português, com a presença de um intérprete para as vagas que não exigem nível de domínio do idioma. E aqui, a última etapa, se preparar para a entrevista, tá? Principalmente para quem vai fazer a entrevista em francês, é importante saber explicar o seu CV, né? Então, conseguir explicar o seu percurso profissional em francês, falar do seu plano de migração que você conhece da empresa e aprender também termos técnicos, né? Às vezes a gente sabe que o que a gente fala em português para nossa área não necessariamente funciona em francês, tá? Então, deem uma pesquisada antes de criar o perfil, para tudo que vocês colocarem esteja o mais completo e lógico possível, né? E também para a hora da entrevista, né? Então, aprender aí termos técnicos, saber explicar com detalhes o que vocês faziam em experiências precedentes no Brasil. Informações importantes, né? Então, as datas, o período para criar o perfil e postular, né? Vai até o dia 4 de abril no nosso site. Então, estamos na última semana, né? De promoção para essa iniciativa de recrutamento. As entrevistas serão feitas online no nosso site. Somente os candidatos pré-selecionados vão ser convocados na semana do dia 11 de abril, né? Então, os candidatos vão receber um e-mail convocando para a entrevista, tá? Sempre olhar a caixa de spam, porque às vezes o e-mail vai parar lá. E as entrevistas serão feitas de forma online na nossa plataforma entre os dias 25 e 29 de abril, diretamente com os recrutadores, tá? Essa primeira etapa ela é toda coordenada pela Quebec Internacional, a partir do momento onde os candidatos fazem
essa primeira entrevista, tá? Podem ter outras etapas, depende muito da empresa. Tem empresa que vai fazer uma segunda entrevista com alguém de RH ou alguém de área técnica. Vão fazer testes técnicos que podem ser online, por exemplo, né? O pessoal da área de TI sempre recebe um teste técnico para poder fazer. Pode ser que a empresa também exija um teste de francês, não é necessário apresentar nenhum teste no primeiro momento, né? Não precisa fazer TEFAC, TCF, TFI. Se o candidato for solicitado, tá, para um teste de francês, ele é coordenado pela Quebec Internacional, é feito por um dos nossos parceiros, tá? Não tem custo nenhum para o candidato. Então, a partir da primeira entrevista, tá, todo o acompanhamento do candidato ele vai ser feito com a empresa. Se tiverem etapas, né, posteriores, a empresa vai entrar diretamente em contato com o candidato. A participação é totalmente gratuita, tá? Então, para criar o perfil, para poder se candidatar, não existe nenhum custo. Não tem limite de idade, mas tem que ser maior de idade para poder participar. Somente os candidatos pré-selecionados são contratados para as entrevistas de emprego. Se aprovado, o empregador vai acompanhar o trabalhador não só nas etapas de entrevistas, tá? Mas a partir da assinatura do contrato, é o empregador que vai orientar ali o candidato para poder fazer os procedimentos legais para ter uma permissão de trabalho para poder trabalhar aqui no Canadá. E os trabalhadores estrangeiros, eles recebem as mesmas condições de trabalho, salários equiparáveis aos salários dos trabalhadores canadenses, tá? Então, os trabalhadores migrantes não ganham menos, não trabalham mais, são as mesmas condições de trabalho, férias, bônus, tudo que é oferecido aos trabalhadores canadenses, né? Plano de saúde, é oferecido também aos trabalhadores estrangeiros, tá? No caso aqui, os trabalhadores brasileiros. Tem um e-mail de contato para quem quiser tirar dúvida, tiver algum problema técnico com a plataforma, tá? A plataforma é bem intuitiva e no nosso site tem até um videozinho de como criar o perfil. Mas caso tenham perguntas, é possível comunicar com a equipe da Quebec Internacional, seja em francês ou em português, escrevendo para info.quebecantep.com, tá? Se quiserem escrever em português, não tem problema nenhum. A gente tem outras pessoas na equipe que falam português, que são capazes de responder também as perguntas. Eu vou parar um pouquinho meu compartilhamento de tela, tô vendo que tem algumas perguntinhas no chat. Vou ver o que é, qualquer coisa eu volto para poder compartilhar aqui. Ah, são vocês mesmos que estão colocando aqui, a Lilian colocando eu as mandei as informações. informações para os alunos e, nossa, foi muito bem interessante. Merci beaucoup, Elisa. Tenho só uma pergunta. É uma iniciativa que vai acontecer todos os anos ou é a primeira vez que vocês estão fazendo isso? Não é a primeira vez, né? Nós organizamos iniciativas de recrutamento desde 2008 e para o Brasil desde 2011, tá? Mais de 500 brasileiros já foram recrutados em nossas missões de recrutamento. Iniciativas específicas para o Brasil é uma vez por ano, né? Então, sempre no mês de abril, a gente vai para o Brasil no momento virtualmente, né? Mas antes nós íamos presencialmente para o Brasil para poder fazer o recrutamento. As empresas, né, se deslocavam para encontrar os candidatos. Existem outras iniciativas de recrutamento onde nós aceitamos também candidatos brasileiros, né? A gente fez até uma divulgação com a Lingopass no começo do ano, né? A gente estava com uma missão mundial online, né? Onde a gente também aceitava candidaturas de candidatos brasileiros. E no final do ano passado, em setembro, né? A gente teve uma iniciativa para a América Latina inteira. O Brasil também estava ali no grupo de países de onde a gente aceitava candidaturas, né? O Brasil é um território muito importante para a gente. As empresas estão acostumadas com os trabalhadores brasileiros, né? Sabem que os trabalhadores brasileiros têm uma formação pertinente, são preparados, muitos candidatos já chegam falando francês, ou têm a facilidade também do idioma, né? Por já falarem uma língua latina, conseguem chegar aqui com um nível bacana de francês, tá? Então, pelo menos uma vez por ano, a gente está presente aí no Brasil para o recrutamento de trabalhadores estrangeiros. Tá bom, ótimo, ótimo. Então, talvez, se alguns têm algumas perguntas, comentários, vocês estão livres de participar, vocês podem também escrever lá no chat. A gente vai dar um tempinho para responder algumas perguntas. Então, não sei. Perguntas, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Posso mostrar também, eu talvez, posso também o site? perguntar aqui? Sim, oui, Marie, pode ir. Então tá. Tá, Elisa, obrigada pelas explicações. Eu tenho uma curiosidade em saber se esse programa de vocês também contempla
quem tem, principalmente da área da tecnologia, né, que é a área que está sendo mais buscada agora, se existe a possibilidade de agenciamento através de vocês para a pessoa que quer trabalhar com empresas canadenses, mas daqui do Brasil. Algumas empresas têm essa opção, tá, de contratamento à distância, mas não é a realidade da maioria, tá? É complicado para as empresas canadenses fazerem um pagamento de trabalhadores estrangeiros, porque daí o que vale não são as regras de trabalho do Canadá, nem as imposições fiscais do Canadá. Então, esse trâmite é complicado para algumas empresas. Essa possibilidade existe, tá? Algumas empresas negociam com o trabalhador para ele poder começar a trabalhar aguardando a permissão de trabalho para vir aqui, tá? Para o Quebec, porém não é a realidade da grande parte dos trabalhadores norte-americanos. Tá? A gente sabe que tem empresas multinacionais que escolhem fazer isso, mas o que sempre tem que pensar são nas dificuldades fiscais, infelizmente, de envio, tá, de dinheiro e da recepção também de dinheiro por candidato. Às vezes acaba custando caro para a empresa, né, o envio do salário, e acaba custando caro para o candidato quando ele recebe também, porque por causa de impostos, né, dupla tributação, acaba comendo aí uma fatia grande do salário, tá? Se o seu plano não é vir para o Quebec, as nossas missões de recrutamento realmente, a intenção é que os candidatos venham se instalar aqui na região de Quebec, trabalhem aqui, recebam como trabalhadores canadenses, e num segundo momento, né, se quiser ficar, existem opções aí de programas para você se estabelecer aqui permanentemente, tá? Mas realmente não é uma iniciativa que para o home office, tá? Para que o trabalhador fique completamente à distância durante toda a duração do contrato. Ah, ok, obrigada. E Imagina. uma segunda pergunta seria, que eu entrei aqui no Quebec na cabeça, né? Quebec en tête, e você disse que essas 3 áreas que você mostrou aí são as áreas, teriam outras, é isto? Nessa iniciativa de recrutamento são só 4 setores, né? Então, tecnologia da informação, games, enfermagem e manufatura, tá? Mas a gente tem também um recrutamento contínuo, a gente não tem o mesmo volume de empresas e vagas, então todo mês tem vagas novas no nosso site que são acessíveis para os trabalhadores brasileiros, né? Para essa iniciativa especificamente são só essas 4 vagas. As iniciativas de recrutamento, elas são, na verdade, para suprir uma necessidade das empresas, tá? Então, por isso que as áreas, as vagas sempre mudam de uma iniciativa para outra, né? A gente teve, por exemplo, na Missão Mundial e na Missão para a América Latina, a gente teve vaga na área de restaurantes, na área de hotelaria, tinha mais vagas na área da saúde, tá? Essas vagas foram preenchidas. Então, agora para o Brasil, a gente vem com novas áreas, novas vagas, tá? Elas não se repetem com constância, porque realmente depende da falta de mão de obra aqui por setor, tá? Para que as empresas se inscrevam e anunciem as vagas específicas. Certo. Eu verifiquei aqui, são mesmo essas 3 maiores, né? Isso. Que tem. Tá ótimo. Tá certo, obrigada. Imagina. Vou aproveitar e abrir aqui o nosso site para mostrar rapidinho para vocês como que funciona, tá? Então, no nosso site aqui, vou colocar ele na página inicial, vou colocar em francês, acho que todo mundo já está fazendo aula, né? Então, vamos lá em francês. Então, aqui o Québec en tête, se a gente vier em travailler, missão de recrutement, então a gente tem todas as iniciativas, vocês como estão no Brasil não vão ver as mesmas que eu vejo, tá? É por país, então vocês vão ver Journée Québec Brasil, tá? Então, aqui na nossa landing page, a gente tem as informações da missão. Opa, deu uma travadinha. Então, os setores, todas as informações de data, tá? Nosso vídeo de lançamento com as informações explicativas e algumas informações importantes, tá? A gente tem também aqui um tutorial, por exemplo, de como fazer o seu CV à la quebequense, quais são as datas, tá? Como ver aqui como se preparar para um entretien d'embauche, como contactar Quebec Internacional, quem somos nós. Para quem quiser consultar as vagas, tá? Vou pegar aqui, então, manufatura e usinagem, por exemplo. Vai entrar no Mon Compte Québec en tête. Aí a gente consegue ver todas as vagas, tá? Então, são 37 ofertas de emprego. Para algumas vagas vai ser mais de um profissional que vai ser contratado, tá? Por isso que no total a gente ultrapassa as 400 vagas. Eu consigo aqui aplicar filtros, tá? Então vamos supor, o meu francês ele tá iniciante ainda, então vou colocar débutant. Tô vendo que tem 15 vagas.
Então, filtrando pelo meu nível de francês, eu consigo ver as vagas aqui que exigem só um nível débutant, tá? Mesma coisa, não, já estou um pouquinho mais avançado, quero colocar intermédiaire ou avancé. Então, aparecem aqui quais são as vagas, tá? Para esse nível intermédiaire ou avancé. Vou pegar aqui uma vaga específica para a gente dar uma olhada, né? Então, tem o salário anual, aqui nós somos pagos a cada 2 semanas, 40 horas de trabalho, então eu peguei uma vaga da Biscuit Leclerc, da Produit Matra, e aqui setor fabricação e transformação, tá? Então, tem as competências técnicas, funções principais da vaga, o nível, né, de francês, então aqui ele pede francês intermédiaire e inglês intermédiaire. Ele pede étude colegiale, então é um nível técnico, tá? Então 3 anos, 2 a 3 anos de estudos do Brasil. Nível de experiência, 9 ans et plus, então uma vaga sênior, tá? 9 anos ou mais de trabalho. Então, aqui a gente tem algumas outras vagas similares da mesma empresa. É possível consultar o site também da empresa para saber mais um pouquinho sobre o que eles estão fazendo, tá? As vagas que não exigem nenhum nível de francês, vou abrir aqui de novo. Que não exigem nenhum nível de francês ou exigem um nível iniciante, tá? Elas foram traduzidas para o português. Então, vou pegar aqui uma vaga de soldador. Então, a gente tem aqui sempre as informações em francês e depois em português, tá? Então, tá tudo traduzido, bonitinho. Então, essa vaga, por exemplo, não exige nenhum nível de francês, nenhum nível de inglês, pede um curso técnico e um nível de experiência júnior de 0 a 2 anos, tá? Então, vocês têm aqui todas as informações da vaga. Vou parar aqui de compartilhar. Ótimo. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Algumas perguntas, comentários, dúvidas? É o momento para vocês dar dúvidas. Eu tenho uma pergunta. Estão me escutando aí? Sim. Obrigado aí, Elisa. Obrigado todo mundo. Eu participei do Mundial que teve antes, ali no começo de fevereiro. E fiz até uma entrevista, só que não foi para frente. Eu vi uma coisa que eu não sei se você falou, mas uma coisa que eu percebi é que para cada empresa você pode se candidatar no máximo 2 vagas naquela empresa. Uma vaga por empresa, pode se candidatar para várias empresas diferentes, tá? Mas só uma vaga por empresa. Só uma vaga por empresa? Isso. Tá. Então eu entendi errado. É que quando eu fui fazer a minha candidatura para as vagas, me deu a opção de me candidatar para outra vaga na mesma empresa. Da mesma empresa? Deu da sorte, mesma empresa. então, Joaquim. E aí, eu me candidatei para 4 empresas. Uma me chamou para entrevista, uma estava escrito que não ia me chamar, e outras 2 disseram que guardou o meu currículo para depois. Eles só podem me chamar quando tiver outro recrutamento ou a qualquer momento? Não, a qualquer momento, depois que a gente encerra a missão, tá? Os perfis dos candidatos que aplicaram ficam disponíveis para as empresas. As empresas podem escolher, né, de baixar todos esses perfis, guardar eles em forma de CV e entrar em contato com o candidato num outro momento, tá? Algumas empresas fazem isso, outras não, outras preferem realmente participar de uma outra iniciativa. Aí vai muito do critério da empresa, das necessidades das vagas que abrem, tá? Para você, Joaquim, se não tiver rolado e não tiver nada nessa missão agora, a gente está também com o recrutamento contínuo. Então, ao invés de esperar que a empresa abra uma vaga e venha atrás de você, o que pode não acontecer, tá? Dá uma olhadinha sempre no site, porque a gente tem agora o recrutamento contínuo, né? Recrutamento continu. Então, todos os meses tem vaga nova, tá? É aberta para todos os países, então você pode aplicar a qualquer momento com o perfil que você já criou. Não precisa mais aguardar missões, da mesma forma que as empresas também não precisam. Ah, perfeito, perfeito. Porque nessa não tem vaga para mim nessa. Entendi. Mas eu aproveitei a reunião que eu tinha essas dúvidas. Claro. E uma dúvida que eu fiquei,
se eu me candidatar para várias empresas diferentes, se eu me encaixar na vaga, eu posso marcar, se eles quiserem, eu posso marcar entrevista com todos eles ou é a Pode. primeira que me chamar? Pode confirmar com todas. Mandando o seu perfil, se tiver mais de uma empresa interessada, faça todas as entrevistas, não tem problema, tá? Aí, claro que num segundo momento, se você tiver uma oferta de trabalho, aí você tem que ver para qual empresa realmente você quer trabalhar. Às vezes acontece dos candidatos receberem mais de uma oferta, tá? E aí fica a seu critério da sua família, né? Se você vier acompanhado, de escolher realmente qual que é a melhor oportunidade para você. Entendi, tá certo. Eu vou ficar de olho, então. Obrigado. Imagina. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, dúvidas, comentários? Ficou claro? Eu mandei lá. Sim, Mary, pode falar. Somente para tirar a dúvida com relação às possibilidades, elas são somente na cidade de Quebec ou em toda a província? Nós somos a Agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Quebec e arredores, tá? Então, para essa missão, grande parte das vagas são na cidade de Quebec, algumas outras vagas, tá, são de empresas dos arredores, tá? Mas é uma missão que exclui, por exemplo, o Centro Metropolitano de Montreal. Ok. Alors, eu tenho só uma pergunta. Elisa, você poderia nos falar um pouco mais sobre a experiência de vida lá no Quebec? Claro, posso sim. Acho que seria bom também. Então, posso até falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Sou brasileira, estou aqui há quase 3 anos. É a segunda vez que eu venho morar aqui no Quebec, né? Eu tinha morado em Montreal alguns anos atrás, depois escolhi vir para a cidade de Quebec, tá? Então, a Quebec é província, tem 8,5 milhões de pessoas, é uma província muito grande, né? Então, as pessoas são realmente espalhadas, a gente não tem centros urbanos tão cheios como acontece no Brasil, né? Então, a gente não tem nenhuma São Paulo, nenhuma Rio de Janeiro aqui, tá? Pelo contrário, o grande centro urbano aqui é Montreal, que são 2 milhões de pessoas, e aqui onde eu moro, Ville de Quebec, né, que é onde estão as oportunidades de trabalho, um pouquinho mais de 800 mil pessoas e a capital, né? Então, muitas vagas estão relacionadas a trabalhar com o governo, com ministérios, né? Então, todo o poder público se concentra aqui na cidade de Quebec. É uma cidade que financeiramente ela é muito mais barata do que centros urbanos conhecidos, né? O custo de vida no geral aqui no Canadá ele é muito mais acessível do que no Brasil, tá? Mas os centros urbanos são sempre um pouco mais caros, né? Então, se a gente escolhe, por exemplo, cidades como Vancouver, Toronto, Ottawa, são cidades bem mais caras, né? Aqui na província de Quebec, né? Então, a Ville de Quebec a gente brinca que é um grande vilarejo, né? Porque ela é capital nacional, né? Então tem as vantagens de uma cidade grande, tem transporte público, tem muito restaurante, muito bar, tem shopping, tem todas as facilidades de uma cidade grande, porém ela é pequena em território, né? E a 15 minutos de distância a gente tem parques protegidos, né? Parques enormes, a gente está a 15 minutos de estação de esqui, então a gente está muito rodeado por natureza, né? Muitas pessoas moram fora do centro urbano porque é muito mais barato, né, para poder comprar casa, para poder alugar, e acabam vindo trabalhar aqui em Quebec. Não é uma região que tem muito trânsito, tá? Exceto quando neva muito, acontece. Mas é uma região que é mais barata para quem quer morar aqui na região de Quebec. A língua principal da província é o francês, tá? A gente tem em Montreal, é uma cidade bilíngue, então inglês e francês, porém Quebec não é a mesma realidade, saiu do centro urbano de Quebec, é só francês, tá? Então o idioma ele é importante não só no primeiro momento para a oportunidade de trabalho ou para vir estudar, mas também para poder viver. Então a gente faz tudo em francês aqui, tá? Se a gente for no supermercado do bairro, não vai ter ninguém que vai falar inglês, então o francês ele é importante também para nossa integração na sociedade, tá? O que é muito importante aqui no Quebec, posso até falar por experiência própria, é a conciliação do trabalho e família, né? A gente tem jornadas semanais menores do que no Brasil. Eu vejo principalmente o pessoal de tecnologia da informação que trabalha muitas horas no Brasil, sempre falando que aqui realmente o tempo de trabalho é respeitado, né? Se são 37 horas e meia, trabalha 37 horas e meia.
as horas extras são remuneradas, ou tem banco de horas, tá? Então, a gente começa e termina de trabalhar mais cedo, né? Eu, por exemplo, normalmente acabo às 5 da tarde. Então, às 5 da tarde encerrei a minha jornada, tenho aí ainda várias horas do dia, né? Para mim, no começo, nem sabia o que fazer com tanto tempo livre, falava tanto que queria tempo livre, quando vir para cá, não sabia o que fazer com todas essas horas que eu tinha no final do meu dia. Nosso poder de compra é muito mais elevado aqui, tá? Então, comparado com o Brasil, bens, normalmente, não só casa, não só carro, mas o que a gente compra para casa, por exemplo, né? É tudo muito mais barato. Os nossos salários, eles são menores comparados com o Brasil, mas o custo de vida é muito menor também. O que é um pouco maior são os impostos, né? A gente tem uma taxação aí importante, aqui no Canadá pode chegar a 47% do salário, porém, a gente tem acesso a ensino público, tem acesso, então, para crianças até de idade escolar até os 17 anos é 100% gratuito, tá? A gente tem acesso, mesmo para as universidades, o custo é praticamente o custo são públicas os estabelecimentos de ensino e os custos realmente são de base para os estabelecimentos poderem se manter, né? Então é possível fazer um mestrado, um doutorado a preços muito acessíveis. Sistema de saúde, ele é público, tá? Mesmo para trabalhadores estrangeiros têm acesso ao sistema público de saúde, tem um complemento que é o sistema privado, né? A gente tem aqui planos de saúde que são oferecidos pela empresa para poder complementar o que a gente não encontra às vezes no público, tá? Faz frio, o pessoal pergunta muito, né? E o frio? Faz bastante frio durante bastante tempo, neva normalmente entre novembro e abril. Frio mesmo faz durante uns 4 ou 5 meses. A gente teve um inverno muito rigoroso esse ano, muito frio, então na casa dos -30 durante muitas semanas e bastante neve, mas ninguém deixa de viver por causa disso. A gente põe bastante roupa, vai fazer esporte de inverno, aproveita, tem que sair bastante. É uma cidade muito limpa, é uma cidade que não tem muito trânsito, tá? A gente tem bastante coisa para fazer, não importa as estações, muitas atividades são gratuitas. No inverno, por exemplo, o pessoal fala, poxa, mas não vou sair de casa, tem lugar para patinar de graça, tem várias atividades que são feitas no centro da cidade ou nos parques, tá? Que é completamente de graça, então para quem quer aprender a fazer esqui, quer fazer snowboard, quer aprender a jogar hóquei, então tem muitas atividades que são 100% gratuitas, às vezes só o que você precisa é alugar o equipamento, ou às vezes nem isso. Durante a pandemia, a cidade, né, a prefeitura estava disponibilizando os equipamentos completamente de graça, tá? É uma cidade muito acessível, muito bacana para quem vem com criança, né, quem vem com família, com filhos, tá? Grande parte das ofertas de trabalho dão direito ao cônjuge de vir com uma permissão de trabalho também, né? A gente sabe que é um plano familiar, então é possível para o cônjuge trabalhar, as crianças podem ir para a escola gratuita. Acho que é mais ou menos isso, falei bastante, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse. Non, non, ça fait rêver. Voilà, je pense que c'est le mot, ça fait rêver, ça donne vraiment, je pense que c'est vraiment une très belle Ai, tá opportunité. dando a vida, né? Ouais, Eu alors, tenho uma pergunta também, uma pequena voilà. pergunta. Oi, Claro. Elisa, obrigada pela apresentação. Eu queria saber qual é a situação nas empresas em relação com a pandemia, Uhum. com máscaras e tudo isso. Aqui a gente foi muito menos afetado do que no Brasil, né? Claro que a gente teve bastante casos, mas não tanto. Infelizmente, muitas coisas acabaram fechando, né? Acho que foi a realidade um pouco mundial. Alguns estabelecimentos se recuperaram, outros não. A gente está aqui numa retomada, né? A gente recomeçou a ir para o escritório, né? Eu, por exemplo, tenho ido 2 vezes na semana. A gente está com capacidade plena em restaurante, cinema, em tudo, tá? A única medida que a gente ainda tem no momento são as máscaras, mas não no ambiente de trabalho, né? Então, quando eu vou para o escritório, por exemplo, eu chego com a minha máscara, sair do elevador, eu já posso tirar porque eu já estou no escritório, tá? A taxa de desemprego, ela aumentou em 2020, mas a gente tem uma economia muito estável aqui na província, tá? Para você ter uma ideia, a cidade de Quebec está atualmente com 2,8% de taxa de desemprego, é uma taxa de desemprego muito baixa. A gente chegou a um pouco mais de 6% durante a pandemia, mas rapidamente ela voltou. A província, no geral, é entre 5% e 6% de taxa de desemprego, tá? Varia um pouco de uma região para outra. Nós fomos afetados muito no começo, acho que foi um grande susto para todo mundo. Muitas empresas tiveram que fechar, não podiam operar de jeito nenhum, somente o que era essencial ficou aberto, tá? Mas elas se recuperaram, recontrataram o pessoal que tinha perdido o emprego. A gente teve aqui uma ajuda do governo importante para quem ficou desempregado, tá? Durante vários meses. E as empresas se restabeleceram.
Claro que a gente acabou vendo algumas lojas, restaurantes, que não sobreviveram à pandemia, né? Esse abre e fecha afetou bastante o setor de serviço, turismo, né? Hotéis. Por isso que a gente não tem visto tanto eles representados nas nossas missões de recrutamento. A gente estava vendo muito antes da pandemia, né? É um setor que está se restabelecendo. Mas, se não, os outros setores que não são de serviços e turismo não foram tão afetados, puderam retomar as atividades rapidamente e não abandonaram o recrutamento. A gente ficou talvez uns 4, 5 meses sem fazer recrutamento internacional, mas a gente retomou muito rápido, porque a demanda por mão de obra aqui é muito grande. Então, é uma economia muito estável. O problema aqui não é a falta de empregos, é a falta de pessoas para trabalhar. Tá bom, obrigada. Imagina. Que quelqu'un d'autre a des doutes, des questions, dúvidas, perguntas, comentários? Momento para vocês. Se não, acho que eu tenho uma pergunta. Como está o francês lá no Quebec? Porque como eu mesmo francês tenho um pouco de dificuldade de entender às vezes. Então, como você conseguir se integrar lá? Eu acho que qualquer lugar tem o seu sotaque específico, né? Você está no Brasil, no momento veio da França, mas está no Brasil. Tenho certeza que se você viajar pelo Brasil, não é todo mundo que você vai entender também. E é um pouco parecido aqui no Quebec, né? Quando eu cheguei em Montreal, já falava francês há muitos anos, mas foi um choque para mim. Eu realmente não entendi as pessoas no primeiro dia, entrei em pânico, falei, meu Deus do céu, o que essas pessoas estão falando? Eu acho que ao longo de um mês foi me acostumar com o sotaque, me acostumar com o vocabulário. Eu tenho certeza também que na França o pessoal que vem do norte e do sul não utiliza as mesmas palavras, né? Então, claro que quando a gente chega numa região nova, a gente tem que se adaptar ao vocabulário, a gente se adapta aos sotaques, né? Então, é um processo. Eu vejo muito pessoal, amigos brasileiros que vieram também com francês bacana, mas que chegaram aqui e falaram, poxa, a minha primeira semana de trabalho foi difícil, eu não entendia meu chefe, não entendia meus colegas, né? Isso é hábito, a gente vai ouvir francês o dia inteiro, o tempo todo, a gente vai se acostumando com as palavras, com as expressões, com gírias, né? E a gente acaba falando até um pouco mais próximo do que eles falam. Eu tenho colegas franceses de trabalho também, e às vezes a gente não entende nada do que eles falaram, porque falam tudo com gíria, não tenho noção do que eles estão tentando falar. Vai variar um pouquinho de região também, né? Então, Montreal, a gente tem mais imigrantes, né? Então, pode ser que a gente ouça um francês mais internacional. Aqui em Quebec, a gente também tem bastante imigrantes, mas dependendo de onde eles vêm, também você vai ouvir outros sotaques. A gente tem muitos trabalhadores e estudantes africanos, né? Então, de vários países. Claro, o francês do Senegal, do Camarões, é diferente do Marrocos, da Tunísia, né? A gente tem também europeus trabalhando aqui, belgas, temos bastante franceses, italianos, então é muito sotaque diferente. Se acostumar, né? Acho que o ambiente de trabalho está aí para isso, vida social também, né? Aprender as palavrinhas que a gente usa aqui. Acho que o primeiro mês é realmente esse mês aí de adaptação e de acostumar o ouvido com o sotaque mais nasal aqui do quebequense. Super, merci. Ok, très bien. Essa direção, Lilian, talvez caberia, minha pergunta seria se uma pessoa chega lá no Quebec sabendo já o francês, mas ela tem um pouco de dificuldade ainda, como que é natural, você falou, mas no caso, Elisa, tem algum programa para que a pessoa possa aperfeiçoar? Isso vai tudo através da empresa ou a pessoa vai em busca de alguma coisa do governo? O governo oferece programas de francização, tá? Então, é gratuito para os candidatos, é possível estudar full-time ou part-time chegando aqui no Quebec, tá? Na verdade, a partir do Brasil mesmo, o candidato ele já tem acesso à francização do governo, se preferir fazer a francização do governo, você não pode fazer um curso privado, não tem problema nenhum, é a escolha do candidato. Mesma coisa chegando aqui, existem as opções privadas e as opções do governo, tá? As empresas são subvencionadas também, então algumas empresas oferecem a francização do ministério dentro da empresa, ou o candidato pode escolher de estudar em centros ou fazer o curso online do Ministério da Imigração, tá? Então existe um programa de francização contínuo para os residentes temporários e residentes permanentes, a partir do momento da chegada, e é uma escolha sua se inscrever,
perto da sua casa, tá? Quem faz full time, existe uma ajuda de custo do governo, tá? Que é por semana, então acho que agora está mais ou menos $200 por semana, para realmente a pessoa conseguir se dedicar e a aprender o francês, se integrar o mais rápido possível ao mercado de trabalho e à sociedade. Não. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Não. Somos participantes tímidos. Tímidos. Ou também porque o bate-papo ficou claro. Também. Também. Certo, então vou aproveitar para perguntar mais uma coisinha. Qual é a ligação, como é que funciona essa ligação entre o Lingopass e eu verifiquei que ele está lá no site? Sim. Como tipo um associado, um conveniado, um parceiro, né? Algo assim. Como Exato. é que funciona isso? Então, a Lingopass é um dos nossos parceiros internacionais, né? Então, em vários países, como a gente faz iniciativas em vários territórios, nós temos os nossos parceiros locais, né? Para a gente conseguir divulgar as nossas iniciativas e também para divulgar uma opção para as pessoas que estão à procura, né, de um serviço específico. No caso, a gente tem sempre preferência para quem é capaz de francisar os futuros candidatos, né? Então, é uma parceria recente, né? Tem alguns meses que a gente entrou em contato com a equipe, né? Eu estou vendo a Gabriele, que também está aqui assistindo a gente, foi com quem a gente conversou. E a gente viu que tinha uma oferta bacana, né, para pessoas que viessem a partir do nosso site. A gente sempre recebe perguntas: poxa, mas onde eu consigo começar a estudar? Eu estou no Brasil, eu tenho interesse, como que eu faço, né? Então, é um dos nossos parceiros que a gente recomenda para poder começar a estudar o francês antes de chegar aqui no Quebec, ou até chegando aqui, né? Muitas escolas, a gente sabe, tem a opção do online, então, por que não? A gente sempre tenta ter parceiros sérios em todos os territórios onde a gente trabalha, tá? Para os candidatos conseguirem se preparar antes das iniciativas de recrutamento. Exato. E se posso adicionar, é que esse tipo de parceria para a gente é muito importante porque permite para vocês também, os alunos, colocar sua aprendizado em perspectivas e ver que tem realmente várias oportunidades para você. Então, que é realmente um momento para você de estudar e porque tem oportunidades para você, tem grandes oportunidades para você. Então, é só estudar e se focar sobre isso. Tem as viagens para Paris, né, Lilian? E tem também as oportunidades de trabalho aqui no Quebec. C'est ça, tout à fait. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ficou claro. Bon, je pense qu'on peut terminer gentiment sur ça. Elisa, merci beaucoup de ta participation. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très intéressante. Je te remercie, voilà, au nom de Lingopass. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de te compter parmi nous. Merci beaucoup, merci à toi, merci à toute l'équipe de Lingopass et j'espère vous voir tous bientôt ici à Québec. Voilà, on espère aussi. Bonne journée. Bonne journée à toi également. Au revoir à tous. Obrigado. Merci. Au revoir. Au revoir, Merli.